Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Muito bom a gente estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. É uma alegria muito grande e eu quero convidar você para a nossa reflexão dessa manhã em Gálatas, capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E eu gostaria que a gente estivesse bem atento à instrução da palavra de Deus para nós. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13. Eu sempre recomendo que você depois leia todo o capítulo, tá bom? Todo o livro, melhor ainda, toda a carta. Gálatas 5, versículo 13 até o... Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, irmãos. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, hoje domingo, dia do Senhor, e por aqueles que entendem assim e que vêm sedentos e alegres à casa do Senhor, desejosos de a Ti oferecer um culto e de Ti receber edificação e instrução através dessa palavra. Olha para a nossa igreja e fala aos nossos corações através desse período de meditação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso dizer para vocês que eu estou muito feliz que o período de eleições tenha acabado e de que eu refleti muito sobre o que falar nessa manhã. Ponderei, pensei, porque foi um tempo muito tenso e eu acho que muito difícil, e porque a gente está vivendo um momento difícil no país, o país está dividido, está fragmentado, isso é fato, e não quero discutir aqui os méritos, os meandros, os detalhes. A minha questão é, nós somos uma igreja, tá? E de lado a lado, esse período todo eleitoral, a gente estava aqui, eu estava lutando para manter a unidade da igreja, porque essa unidade, ela pode ser atacada, ela pode ser fragilizada e ela pode ser eliminada. Sabe que eu ouvi de lado a lado afirmações assim, não aqui da igreja, tá? Mas eu quero citar só 2 exemplos de líderes, expoentes aí. Um deles sim, outro não. Um deles foi o Ed Renekiewicz, que fez uma afirmação tão horrorosa e temerária, e eu achei isso tão lamentável. Ele disse, por exemplo, que nem todo bolsonarista é nazista, mas todo nazista é bolsonarista.
Você percebe o perigo de uma afirmação como essa? Por outro lado, depois das eleições, eu ouvi um pastor de uma igreja batista, recebi de um grupo de pastores, amigos pastores, um pastor batista, irmãos, acabando com o povo nordestino, de forma horrorosa. Chamou o povo de preguiçoso. Eu custei a acreditar. O que ele fez foi criminoso, foi criminoso. Percebe de lado a lado como a gente tem razões para às vezes se entristecer? E eu sei que, eu conversei isso pessoalmente com alguns irmãos, tá? Eu acho que algumas pessoas esperavam que nós aqui na igreja, pastores, viéssemos aqui à frente, dizer, você vota nesse e você não vota aqui naquele. A gente lidou com expectativas. Eu preciso dizer isso para a igreja toda, que já disse pessoalmente para alguns irmãos. O porquê que a gente não faz isso? Por algumas razões muito importantes e que a gente entende que são bíblicas, tá? A primeira delas é a preservação da liberdade. Eu acho que a gente tem afirmado, eu acho que nós estamos muito mais envolvidos com política hoje, todos nós. Por um lado, isso é bom. Eu acho que há um despertar de uma consciência e de uma participação cívica. Isso é bom. Por outro lado, eu acho que algumas igrejas participam de forma pecaminosa e tornam os seus arraiais em currais eleitorais. Entenda uma coisa, se a gente saiu daquela porta e você perguntar para mim, pastor, em quem você votou e quais são as suas convicções políticas, eu vou te dizer, mas isso vai ser uma conversa pessoal. Se eu trago essas minhas convicções para cá, você as receberá como diretriz e postura de uma igreja. Aqui, eu falo por toda a igreja. Você percebe a diferença gigantesca? A gente percebe que na igreja, e a gente precisa preservar isso, essa liberdade de consciência. Mas há algo mais que é preciso que seja dito. Nós estudamos esse livro aqui, eu trouxe só para... Fiquei com preguiça de copiar e trouxe o livro aqui para ler para você. Só uma afirmação do David Koyes, esse livro a gente estudou na EBD, chama Visões e Ilusões Políticas. Olha que coisa interessante. Essa é uma segunda razão pelas quais a gente não faz esse tipo de coisa na igreja. Ideologias políticas não são questões de ordem estritamente governamental, ao contrário, são intrínseca e inevitavelmente religiosas. Todas elas partem de pressupostos sobre a natureza da realidade dos indivíduos e da sociedade, bem como representam uma visão particular do que é o bem comum. O cristão deve, portanto, discernir as formas sutis que revelam o quanto tais ideologias estão enraizadas em cosmovisões idólatras. O que eu quero dizer para você? É que toda e qualquer manifestação de uma ideologia política, ela é humana e, portanto, ela é limitada. É claro que eu acredito que há ideologias que se distanciam ou se aproximam mais de princípios que são cristãos, tá bom? Mas essa não é uma discussão simples, ela é complexa. E eu lamento, irmãos, isso serve para todos nós. Às vezes a nossa relação com determinadas ideologias políticas ou líderes de determinadas ideologias, elas são idólatras, porque ela prescinde da análise, do questionamento, da crítica, e é com isso que a gente está lidando, irmãos. Deixa eu voltar para o texto de Gálatas para aplicar o que eu estou dizendo aqui, tá bom? A igreja em Gálatas estava sendo fragmentada por aquilo que o apóstolo, nós conhecemos como judaizantes. Novos cristãos se convertendo e cristãos judeus estavam dizendo, ok, vocês estão abraçando a fé cristã, para ser completo o negócio a gente tem que circuncidar e vocês precisam obedecer a dieta judaica e seguir os calendários das festividades judaicas. O apóstolo Paulo diz, não, vocês estão acrescentando algo
que Cristo já aboliu. E agora ele fala muito dessa questão da nossa liberdade no meio comunitário. E o quanto que essa liberdade, enquanto exercida em um meio comunitário, ela tem que ser exercida pensando na comunidade da fé. Cuidado, não, vocês foram chamados à liberdade, porém não deis ocasiões, não use da sua liberdade para dar ocasião à sua carne. Ele ressalta: o amarás o teu próximo. Olha o versículo 15, olha comigo, gente, olha o que diz o versículo 15, isso é a palavra do Senhor. Mais a favor de uma boa conversa e de um bom diálogo, tá bom? Demais. Mas a gente é muito imaturo. Eu fico pensando se você, seja qual for a sua inclinação política, você tem coragem de chegar para o irmão que pensa diferente de você? E eu percebo que às vezes há um constrangimento. Até porque a gente quer evitar a briga ou reações extremamente passionais, e não está proibido dialogar, conversar, debater de jeito nenhum. Isso é democrático, e eu acho que isso é cristão, sim. O que está proibido é aquilo que é fruto da carne, que se manifesta sutilmente com as nossas defesas. A verdade, ela tem que ser proclamada, e a defesa dela em amor. E isso se aplica para qualquer discussão que nós formos ter. Logo o apóstolo Paulo continua e segue falando sobre a luta que há entre a carne e o espírito em nós. Há uma luta constante. A gente foi regenerado, a gente nasceu de novo e o Espírito Santo habita em nós, mas há uma luta, porque a gente é pecador. E o seu coração precisa ser vigiado. E o apóstolo Paulo diz: alimenta o espírito, para você não satisfazer os desejos da sua carne. E ele vai dar alguns exemplos daquilo que ele chama de obras da carne e frutos do espírito. E aí é interessante que você olhe e perceba que de muitas manifestações carnais que o apóstolo Paulo enumera, você vai perceber uma quantidade enorme de pecados relacionados à vida comunitária. Dissensões, facções, discórdias e tal, e por aí vai. Por outro lado, os frutos do Espírito, e você percebe que começa dizendo, dá uma olhada lá, no versículo 22, mas é o singular, tá? O fruto do Espírito. O que eu quero então chamar a sua atenção? É que eu não posso crer, e a gente precisa se lembrar, que eu conheço pessoas que pensam muito diferente de mim, e que são crentes em Cristo Jesus. E as nossas diferenças, elas se encontram, mas elas são ultrapassadas, elas são superadas por algo muito maior que me une a essa comunidade da fé: o sangue de Jesus derramado e marcado em nós. Você consegue entender isso?
Você consegue entender que esse irmão para quem às vezes a gente vocifera, ele faz parte dessa grande família da fé? E que você precisa controlar as manifestações da carne pela unidade do Espírito. E repito, há espaço, o diálogo, a conversa é boa, boníssima, saudável. Mas você dá conta de terminar uma conversa com quem discordou de você? Você terminar essa conversa orando em amor fraterno? Ou você não dá conta? É difícil. Você lembra que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses? Que o amor é o vínculo da perfeição. E o que o texto está dizendo é que o amor é a amálgama, é aquela massa. Eu acho que é a NVI que traduz que o amor é aquilo que vincula, une perfeitamente todas as coisas. Percebe que esse amor e a nossa unidade cristã é essa aparadora de arestas. Ela nos unifica. Ela nos unifica. E presta atenção, eu estou dizendo isso por ocasião de um momento tenso que passou e que ainda não acabou. Mas eu quero que você entenda que a unidade da igreja, ela sempre será atacada pelo diabo. Sabe por quê? Porque não há nada mais contracultural, contraintuitivo do que a manifestação do amor em meio às diferenças. Não há nada mais. Porque a resposta natural da carne é revanche, é vingança, é raiva, são as dissensões. As pessoas que adentram essa igreja, ou qualquer igreja que confessa o nome do Senhor Jesus, precisa perceber que a nossa unidade, ela se dá a despeito da diversidade. Caminhando aqui para concluir, você pode pensar, é difícil. Eu estou junto com você nessa, tá? É difícil. O que o apóstolo Paulo traz a lembrança para nós é que todos nós, presta atenção, temos em nós, somos a habitação do Espírito Santo, e portanto há em nós o poder para a subjugação das manifestações da carne. A gente não está sozinho. A gente vive em um tempo, e eu preciso dizer isso, eu acho que é significativo, em que as pessoas passam a ser definidas ou entender que a sua identidade é definida pelos seus desejos. A questão da sexualidade está aí, portanto a pessoa diz assim, eu me sinto isso, então eu sou isso. E aí você pode dizer, é verdade, mas isso não acontece comigo. Mas talvez você diz assim, eu sou assim, porque essa é a minha personalidade. E se qualquer manifestação da sua personalidade, ela é contrária àquilo que é ordenação bíblica, você está pecando. E a sua personalidade não é maior que a identidade cristã que habita em você. E aqui eu vou afirmar algo que a Bíblia afirma e que é severo, de duas uma. Ou você não nasceu de novo, ou você precisa se arrepender ou mudar o seu comportamento. Porque está lá em João, nós estudamos, nós pregamos a epístola de João. E João estabelece critérios. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus ama o seu irmão. Ponto. Está aí. Você lembra que o apóstolo Paulo, depois de falar dos frutos, das manifestações da carne, ou das obras da carne, ele diz, aqueles que praticam essas coisas, eles não entrarão onde, gente? No reino de Deus. Você está achando que a gente está brincando? Desculpa, eu não sei. O nosso coração é enganoso. A gente tem pecados domesticados, intocáveis aqui no nosso coração. E como é difícil a gente mudar.
mas a gente fica mentindo para nós mesmos a fim de manter e preservar aqueles pecados que a gente não quer arrancar. E a Bíblia é radical quando ela fala da confrontação do seu pecado. Teu olho te faz pecar, arranca. O sinônimo, ou outro nome que a Bíblia dá para a santificação é mortificação. Arranca de você aquilo que desagrada a Deus. Arranca de você. Irmãos, o desafio para nós, e aqui eu encerro, tá? Essa não foi a primeira vez que nós passaremos por situações que tentará nos causar desavenças. E eu disse, a unidade da igreja é uma das manifestações mais visíveis da presença de Deus em nosso meio. Sabe onde você encontra isso? Salmo 133, João, a oração sacerdotal de Jesus. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas o Senhor os livre do mal, e que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo veja que Deus é Deus. As pessoas lá fora precisam olhar para nós e dizer assim, tem um negócio diferente nesse lugar. Como é que vocês convivem dessa forma? Agora, quando a nossa vida é contrária, as pessoas olham para nós e dizem assim, vocês são piores do que nós. Porque pelo menos a gente é coerente com aquilo que a gente fala. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que a palavra nos modele, nos trate, nos transforme. Que a palavra nos direcione. Para que a gente seja, dia a dia, mais parecidos com o nosso Mestre. Foi para isso que você foi chamado. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, eu quero colocar a vida desta igreja, a primeira IPT, e as igrejas de Jesus. Senhor, nós fomos chamados para uma vida nova, um novo viver. E como é triste quando o nosso viver é contrário àquilo que nós professamos. Não permita que o diabo prevaleça por meio de uma casa dividida dentro de si. E que a gente cresça a tal ponto de maturidade que, a despeito da diversidade de pensamentos, as nossas diferenças sejam superadas por algo infinitamente maior que nos une. Nós fomos salvos pelo mesmo Deus, batizados no mesmo Espírito, co-herdeiros com o mesmo Cristo que morreu por nós. Nós estamos em pé de igualdade, na perversidade dos nossos pecados, mas na beleza da graça que nos alcançou, e que a gente coloque isso em prática, para que o mundo olhe para nós e creia que Cristo é Deus. Abençoa essa igreja e abençoa o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e sempre. Amém e amém.